Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um Grandes Encontros com Laírson Bueno, sou advogado, e hoje recebo aqui o bacharel de Direito Eduardo Barros e o advogado criminalista Dr. Welbert. Vamos começar pelo Eduardo Barros, nosso bacharel de Direito, futuro advogado. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Laércio. Para mim é motivo de muita honra estar aqui nesse grande programa aí. E vamos debater assuntos aí hoje voltado ao futuro da advocacia, do jovem que está iniciando aí especificamente na advocacia criminal. Ok. Dr. Welbert, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, doutor Laírson Bueno. É sempre uma honra estar aqui. O Grandes Encontros com Bueno é um programa que tem grande aceitação aqui no Distrito Federal. E para mim, estar retornando neste podcast aqui com você, ao lado do meu amigo Eduardo, também é um motivo de muita honra, de muita alegria. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Vamos começar com com o bacharel Eduardo Barros. Eduardo, como você inicia a sua vida em decidir ser advogado? Você queria ser advogado, queria ser médico, dentista, jogador de futebol, enfim. O que você pretendia quando estava no segundo grau? Rapaz, na verdade, eu não escolhi o direito que me escolheu. Essa é uma resposta manjada, né? Mas assim, eu iniciei nas letras jurídicas querendo ser funcionário público, especificamente aí policial. Aí eu terminei o terceiro ano, iniciei no direito e sempre aí fazendo concursos públicos, só que não obtinha êxito. Ou passava ou não me chamava, até que um dia eu frequentando a igreja, na época ainda não era evangélico, fui a convite de uma pessoa e chegando lá tive uma revelação. Deus falou comigo que a área que era para eu seguir, eu ia ter uma resposta nessa mesma semana. E aí eu fiquei assim, meu Deus, mas eu quero ser funcionário público, será que Deus está reservando para mim? E na mesma semana tive uma ligação aqui desse grande irmão aqui, chamando para ir no escritório pra gente conversar. A princípio eu achei que ia ser só uma conversa mesmo pra gente descontrair mesmo, que a gente já tinha uma grande amizade aí, fora do direito. Tudo mineiro. Tudo mineiro, comedor de pão de queijo. Exato. E aí, chegando lá, o Elton falou assim, Eduardo, vem fazer uma experiência comigo aqui no escritório aqui e ver o que você acha da advocacia. E foi aí que eu vi que era a resposta de Deus e, rapaz, eu me apaixonei pela advocacia. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa além de advogado. Ano que vem, né? Espero já. De estar estagiando, né, no escritório de Isso, advocacia, isso. sim. Maravilha. Doutor Welbert, e como você vê essa questão da sua montagem do escritório e da contratação do bacharel como estagiário? Como que o senhor conduz essa formação do estagiário? Os estagiários, todos os nossos estagiários, eles estão cursando ainda o direito, né? E aí a gente tem um plano de carreira dentro do nosso escritório que a gente quer que aquele profissional que está conosco, que ele siga conosco. Dali para frente a gente construa relacionamentos... Mesmo depois de formado? Mesmo depois de formado, relacionamentos que vindouros, vamos dizer assim. E o Eduardo é fruto dessa relação. Eduardo é um querido, é um rapaz, um homem também teve a sua trajetória muito parecida com a minha, veio de Minas Gerais, tentar conseguir se restabelecer em Brasília e tem tido muito êxito aí com seus trabalhos, com seus avanços e o nosso time lá, eu posso dizer que nós somos uma família. Lá nós vestimos a camisa e somos todos por um. Então a gente sempre visa, primeiro ponto, Bueno, é contratar pessoas que vestem a camisa da empresa. Entendi. A gente não quer que o cara seja o melhor aluno da classe. Eu não estou à procura desses profissionais. Eu quero pessoas que se interessam pela área, pessoas mais humildes, que tenha aquela paixão, aquele tesão, vamos dizer assim, de querer aprender. Você me dá a parte aí? Essa questão dos estagiários aí, é muito importante você levantar esse debate aí, Welbert, porque eu acho que todos nós
Na vida, fomos estagiário, não só aí do mundo jurídico. Um professor passou pelo estágio, O advogado, o né? advogado Ué, o juiz e o promotor fazem o estágio foi. probatório. E recentemente eu fui aí, vítima, como eu posso dizer assim, achacoalhado por um presidente de uma subseção aqui de Brasília, que mais tarde eu vou revelar qual sub. Devidamente eu ser estagiário. Eu participava de um grupo aí de comissão, doutor Welbert, o doutor Laércio, num grupo de comissão, as comissões temáticas da OAB, dei minha opinião em um grupo. O presidente dessa subseção aqui de Brasília simplesmente entrou e falou comigo assim: você não pode falar nada, é estagiário. Então, eu acho assim que o estagiário tem que ser mais valorizado. Como eu disse, todos nós fomos estagiários e somos eternamente estagiários aí da vida. Eternamente aprendiz, né? Isso. Na realidade, o estagiário ele entra como membro assistente do grupo, né, Uhum. da comissão, mas ele não deveria ter falado dessa forma, né? Porque ele poderia responder a sua dúvida ou questionar seu posicionamento, até para enriquecer o debate, Sim. que é a principal finalidade do estagiário, estar na comissão dele aprender, Sim. né? Exatamente. Até porque, doutor Bueno, se o senhor me permita, as comissões temáticas, elas são voltadas não só para a advocacia, não só para o ramo do direito. Nós temos membros técnicos que podem fazer parte, nós temos membros ouvintes e nós temos os estagiários que são permitidos eles integrarem ali o quadro ali daquela subseção na comissão temática. Inclusive, está nos quadros da OAB, né, doutor? Isso. Então, foi um pouco deselegante, né, da postura do presidente, uma resposta desta envergadura aí para um membro da comissão, porque membro é membro, seja ele advogado, seja ele estagiário, seja ele um membro ouvinte. Ele é membro. E é digno, né? Porque senão não deveria ser aceito, né? Com certeza. Como membro, né? Com certeza. Essa questão da OAB eu nem pretendo entrar muito a fundo, né? Porque tem muitas coisas que acontecem que a gente discorda frontalmente, né? Tem assédio moral, assédio sexual, tem Maria da Penha, né? Sim. Então, nem vamos tentar abordar isso aí, porque senão a gente vai ter que dar nome aos bois. Mas, Bacharel Eduardo, eu queria que você falasse um pouco sobre empreendedorismo. Como você vê hoje o escritório de advocacia, já que no meu tempo o advogado comprava uma mesa para recepcionista, outra para ele, um sofá para ficar na sala da recepção e uma máquina de datilografia, né? Não era nem computador. E hoje, abria ali o seu escritório e esperava o povo vir. Hoje não, o advogado com essa concorrência e com as redes sociais, salvo engano, está em busca da clientela de uma forma muito forte. É isso mesmo? Sim. Vou falar um pouco pela experiência que eu tenho através lá do escritório do Dr. Welwes. Doutor Laércio, eu vejo que a advocacia é business. Advocacia é negócio. Você tem que gerir ali seu escritório de advocacia, como você estiver gerindo mesmo uma empresa. E, infelizmente, pelo que eu vejo, ainda tem algumas regras aí, que o advogado não pode fazer alguns tipos de propaganda, porque não O Estatuto da fere. Advocacia engessa um pouco Isso, esse business. sim, ingessa. Então, eu acho que hoje, para o advogado se destacar, ele tem que se reinventar, fazer algo diferente, sabe? Se destacar em algo. Porque o pessoal sempre está dizendo aí, costuma dizer, que a advocacia está saturada. Porém, o doutor Laércio, eu não vejo a advocacia saturada. Eu acho que tem muitas pessoas com a OAB, mas advogados são poucos. Então, eu acho você fazendo um trabalho ali claro, um trabalho transparente, eu acho que você consegue aí se despontar no mundo da advocacia tranquilamente. E voltando aqui, eu acho que a OAB só tem que engessar um pouco essa questão aí em relação à propaganda.
como o senhor mesmo disse, tem muitas pessoas aí entrando aí no mundo jurídico que não tem padrinho, assim como o Dr. Welber não teve. Então, querendo ou não, a pessoa até galgar algumas posições aí, fica mais difícil. Então, eu acho que a OAB devia repensar um pouco. E é isso. Escritório tem que ser gerido conforme eu acho que gera uma empresa, até porque ali você está lidando com pessoas diariamente, com funcionários. E é sobre isso, doutor. Ok. Doutor Elvis, sua opinião sobre o empreendedorismo na advocacia? Olha, o empreendedorismo na advocacia, ele tem que ser gerido como uma empresa de verdade. Uma empresa, uma grande empresa. Por quê? Porque lá você tem os setores. Antigamente, você tinha um escritório que você esperava o cliente bater na sua porta, você ia lá, atendia ele. Hoje o nosso cenário mudou. Hoje não se capta mais clientes como antigamente. E eu vejo que com essa evolução, essa digitalização dos processos, a digitalização em que tudo ficou virtual, é necessário uma reestruturação no Estatuto da OAB para que nós possamos expandir mais os nossos limites de propaganda, os nossos limites de marketing. Porque hoje, infelizmente, o cenário mudou. Hoje a pessoa que quer contratar um advogado, ela vai lá na internet e procura um advogado. E a gente percebe que o código de ética ele está ultrapassado. Como que eu vou ser um empreendedor, vou ser um advogado de sucesso, se eu não tenho condições de exercer a minha profissão livremente? Então é necessário uma mudança primeiro de cima para baixo. Por quê, doutor Bueno? Complementando. O empreendedorismo na advocacia, para quem está começando, o jovem advogado, ele deveria ter um treinamento. A ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, ela tem que ajudar as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. É necessário cursos de capacitações, como você atender um cliente, como se portar, como precificar honorários, como eu devo agir em determinadas situações, como eu vou gerir o meu escritório. Então a gente percebe que o advogado, ele é colocado no mercado, a OAB, ela tem um papel fundamental de, ao inserir ele no mercado, ensinar ele a manter o seu portfólio. E isso a gente vê que, infelizmente, é ineficiente. Mas essa questão da ESA, o que acontece também, né? Só coloca os amiguinhos para dar aula, o pessoal às vezes não oferece a matéria que o advogado da periferia precisa, né? E aí fica um faz de conta. Eles fazem conta que dão curso e a advocacia jovem faz de conta que aprende. Doutor Welber, me tira a dúvida aqui. Na ESA hoje tem algum curso voltado ao empreendedorismo jurídico? Bom, eu não vou falar que sim nem que não, porque eu não estou atento, mas a gente percebe pelo dia a dia na prática, os advogados queixando que eu recebo muitas ligações, doutor, eu preciso aqui de ter uma noção para me acompanhar um flagrante em delegacia. Quanto que o senhor cobra mais ou menos? Aí eu falo, eu cobro X. Ah, doutor, eu preciso de fazer uma diligência no presídio. Qual é o valor que eu cobro? Ah, eu cobro um valor X. Aí vai você ver aí mais ou menos se está dentro ou não. Então, o jovem advogado, ele tem que se adequar à sua realidade também. Então é necessário, sem querer infringir o código de ética da questão da tabela de honorários, que ela tem que ser seguida a rigor. A gente percebe que não há um treinamento. Não há um treinamento. É necessário um treinamento para os jovens, sim, de como eles empreenderem na advocacia. Porque senão você dá o peixe. E a advocacia não precisa de receber o peixe. Ela quer que você ensine a pescar. Verdade. É isso que a gente precisa. Eu procurei saber um pouco sobre alguns cursos que tinha na ESA. Inclusive foi na segunda-feira. Me informaram que tinha somente o curso de PJE. É importante? É muito importante. Porém, o curso de PJE, a gente aprende ali no dia a dia, estagiando ali no escritório. Então, quando o advogado ali já sai ali da faculdade, já com a OAB em Não, aí o mãos... curso de PJE demitiram a professora agora. Então, Você está sabendo? não, então acabou. Porque ela
apareceu numa foto com uma pessoa que não era da chapa deles, laranja, eles tiraram ela do curso. Para você ver, né? Quando deixa sua opinião política falar mais alto que uma classe. Então, isso é muito perigoso para nós, e especificamente para mim, que está entrando aí hoje no mundo jurídico, ver essa, desculpa a expressão, bagunça. Tem essas e mais coisas, né? Complicado. Vamos falar de prerrogativas agora, que no fim a gente tenta escapar do tiroteio, mas não tem jeito, porque 8 de janeiro, quase 2.000 pessoas presas no acampamento da Polícia Federal, os advogados lá atendendo, a prerrogativa aparece com barrinha de cereal, mas não garante acesso aos autos. E os direitos humanos Muito mesmo. vai para o Ministério da Justiça para receber uma comenda do ministro comunista Flávio Dino. Então são coisas assim que parece que é o cachorro, é o poste urinando no cachorro, né? Verdade. Tá tudo ao contrário, Tá. né? E os caras ainda estão achando que são os bacanas, que estão fazendo tudo certo. O tempo vai julgar eles, viu? Então eu queria que você falasse, você que está iniciando, como você vê a questão de prerrogativas. E o doutor Welber com certeza vai poder falar de uma forma mais contundente depois. Doutor Laís, primeiro eu vejo que não existe prerrogativas. Não vejo. Eu, como bacharel em Direito, eu vejo que não tem as prerrogativas. Não existe. Inclusive, eu estou num grupo aí de WhatsApp, eu vi que uma galera aí, de um certo lado aí da ordem, iria fazer um ato de desagravo. Aí eu até perguntei, pessoal, como é que funciona esses atos de desagravo? É somente para quem é do lado ou para todo mundo? Aí o pessoal falou assim, é para todo mundo. Mas, porém, na prática a gente não vê, doutor Bueno, isso acontecendo não. Porque se você for pegar e olhar, todo dia tem um advogado aí tendo suas prerrogativas feridas. E você não vê a OAB fazendo algo para tolir essas atividades aí de alguns delegados, de alguns magistrados. Então, acho que foi na semana retrasada, teve um evento na Câmara, aqui de Brasília, onde, segundo eles, iam falar de prerrogativas, tratar de prerrogativas. Porém, chegando lá, eles só deram diploma para eles mesmos. Então, é uma coisa assim, meia fora da caixa, doutor, sabe? Eu tô um pouco, assim, entristecido com tudo isso que vem acontecendo, porque, assim, eu quero já chegar entrando aí na classe dos advogados aí, com entidade forte, uma entidade aonde eu sofrer algum prerrogativa minha vier a ser tolhida aí por alguém, eu quero conselho todo da OAB lá me defendendo, então, e defender não somente o seu lado ali, mas defender a classe geral, seccional toda. E, infelizmente, hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu gosto de acompanhar, ler notícias, a OAB não faz nada para defender seus pares. Eduardo, tinha um desagravo marcado para sexta-feira passada. O pessoal cancelou por problema da agenda de um diretor. Depois, pelo Instagram, a gente descobre que o diretor estava bebendo no restaurante Sacada, entre Arniqueiras e Águas Claras. Aí para você ver, né, doutor Welber? Então, quer dizer, que agenda, né? É esse tipo de prioridade. Quando a advogada foi presa lá pelo Alexandre de Moraes, esse mesmo diretor estava tomando vinho com o jogador Zico, né? Então, são coisas assim em que o advogado da periferia, o advogado de subseção principalmente, que é o que precisa da prerrogativa, Sim. que é o que precisa da OAB, está sendo deixado de lado.
está sendo Verdade. largado, está sendo Você sabe abandonado, o que que eu, desprezado. você sabe o que que eu enxergo nesses atos aí de desagravo? É que é mais marketing pessoal dos que estão ali chamando os seus pares. Vamos fazer um ato, posta no Instagram, em rede social. É um marketing que eu vejo para se promover, se autopromover, digamos assim. É. É, mas vamos lá, doutor Welbert, vamos falar um pouco de prerrogativa aí, o senhor também. Prerrogativas? É, Não sei nem sei nem mais o que é isso, doutor Bueno. Olha, prerrogativas hoje, eu acho que na história da OAB, ela nunca foi tão aviltada como está sendo ultimamente. Eu vou falar de pontos básicos de prerrogativas que são violadas e ninguém faz nada. A OAB não faz nada. Por exemplo, detector de metal na porta do fórum. Você tem que chegar lá na porta do fórum, você tem que passar pela roda, pela porta giratória giratória. para você colocar os seus pertences lá. Detector de metal na porta do fórum, isso tem que acabar. Já passou da hora de acabar. Isso fere as prerrogativas dos advogados. Por que que o juiz, promotores, eles não passam por isso? Por que que nós temos que passar, já que não existe hierarquia entre juiz e promotor? Por que que o advogado tem que submeter a detector de metal? Então isso é uma clara violação de prerrogativas. Isso é uma prerrogativa frouxa, né? Frouxa, isso já tinha que ter acabado há muito tempo. Por quê? Porque o advogado ele sai da sua condição de advogado e passa para uma condição de cidadão comum, que tem que ser revistado, tem que passar pelo detector de metal para adentrar ao recinto do fórum. Isso é inadmissível, uma vez que esse mesmo tratamento não são dispensados, mais uma vez, repito, aos magistrados e aos membros do Ministério Público. Então, isso aí é uma clara violação de prerrogativa que tem que acabar imediatamente. A advocacia não aceita mais detector de metal na porta do fórum. Isso tem que ser extirpado, isso tem que acabar de uma vez por todas. Segundo, desagravo. Foi marcado realmente, sexta-feira passada agora, um desagravo no Riacho. Eu não vou falar só desse advogado, não. Teve uma advogada que foi presa aqui. A gente sabe. Eu não vi a OAB fazendo desagravo público. Vários advogados estão tendo seus direitos tolhidos. Muitos advogados sendo mortos. Desagravo é uma coisa simples. E aí, mesmo assim, a gente não vê. Fala-se em porte de arma para a advocacia. Não é a pessoa passar no exame de ordem e receber sua carteirinha, tá aqui sua arma. Não é nada disso. É isonomia. É paridade de armas. Se o Ministério Público, se a magistratura, se ela tem o direito ao porte de arma, se a Constituição preconiza que não há hierarquia entre os poderes, o mesmo tratamento tem que ser dispensado ao advogado. Afinal de contas, só esse ano foram 3 mortes de advogados. Então, as prerrogativas têm que começar a ser respeitadas, uma vez que os direitos e garantias fundamentais, que a Constituição ela seja respeitada. E não está sendo respeitado uma vez que não há paridade de armas. Chega só de notas, né? Chega só de notinhas. Ah, o advogado faleceu, o advogado morreu. A OAB vem aqui a público repudiar. Repúdio, ninguém está querendo repúdio não, senhor. O povo está querendo é o quê? Equiparação. Nós estamos querendo que as prerrogativas sejam respeitadas. Se o magistrado tem direito a ter um porte de arma, se o Ministério Público tem direito a ter um porte de arma, o advogado também tem que ter o porte de arma. Porque depois que a vida já se foi, não adianta querer fazer notinha, querer mandar ofício. Já era, já acabou. A vida já se foi. E o advogado que fizer besteira, que tiver o porte de arma, que ele seja punido ao rigor da lei. Agora, nós não podemos também querer fazer a política de ordem conforme as nossas convicções. Por quê? Porque ali a ordem não é sua, a ordem não é minha, a ordem ela é da sociedade, ela é a Constituição que vela pelos direitos dos advogados e da sociedade. A OAB antigamente, doutor Bueno, o Conselho Federal da OAB, ele tinha uma importância tão relevante. Não sei se o senhor recorda, com certeza o senhor vai recordar, porque o senhor é mais experiente, tem mais bagagem do que eu. Mas a ordem, antigamente, há 30, 40 anos atrás,
ela participava ativamente no Congresso Nacional dando pareceres em projetos de lei. Ela atuava como amicus curiae em projetos que eram de interessante para a classe da advocacia. Cadê? Hoje você não vê mais isso. Aonde está a OAB? A OAB está para quê? Para defender interesses de meia dúzia de pessoas? Ou para puxar o saco do STF? Pelo amor de Deus, não dá mais. A advocacia está sofrendo. Nós não podemos confundir subserviência com o papel fundamental que o Conselho Federal tem que ter. O Conselho Federal não tem que ficar mandando cartinha, aplaudindo os poderes, não. Ele tem que representar o advogado, ele tem que se solidarizar à advocacia, ele tem que fazer aclamação, ele tem que fazer os seus elogios aos advogados, e não a ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Porque ele representa os advogados, não é a Corte Superior. Isso tem que acabar. A advocacia não aguenta mais. Chega de covardia. Certo. Agora vamos falar de um outro assunto, Eduardo. Mercado de trabalho. Como você vê o mercado de trabalho para o advogado hoje? Olha, Laércio, eu olho da seguinte maneira. Muitas pessoas estão se formando, tirando aí a carteira da ordem, mas preparo, experiência, poucos. Justamente é do que a gente estava falando da ESA. O que a gente acha que seria, assim, perfeito, a ESA está ao lado desses jovens advogados aí, orientando na questão aí, até mesmo aí do marketing, né, Welber? Do marketing, da captação, apesar de ter ser um pouco engessado. Então, eu acho, assim, que as pessoas, a OAB está jogando aí os jovens advogados, a Deus dará, melhor assim dizendo. Então, por isso, onde que está tendo uma grande desistência de pessoas com a OAB desistindo dos seus sonhos, porque quem está de fora, quem não participa das comissões, a pessoa que está ingressando agora no primeiro período, acha que a advocacia é mil maravilha. Acha, se eu tenho um direito meu tolhido aqui, amanhã vai vir o Conselho Federal, a galera, e vai aqui fazer um ato de desagravo. E nós que estamos aqui, eu participei de comissões, vocês aí que já advogam há mais tempo, sabe que não é dessa maneira. O advogado formou hoje, pegou a carteira, a única coisa que a OAB agora tá dando é um toque, né? Tá dando um toque e deixa o advogado, desculpa a expressão, se virar. Então, é de suma importância hoje a ESA desses cursos qualificadores para o advogado ali. Exemplo mesmo que o Dr. Welber citou, a questão aí da delegacia, né, Welber? Uhum. Como atuar na delegacia. Então, são coisas mínimas que lá no final da ponta faz diferença pro jovem advogado. E, igual eu falei, eu acho que tem que ter mais uma participação da OAB aí e orientar os novos advogados, utilizando assim aí da ESA, porque, igual eu falei, pelo que eu vi, a ESA aí tem poucos cursos, e cursos esses, que igual a gente estava comentando aqui atrás, a gente aprende na prática, PJE mesmo. Todo advogado estagia, faz estágio. Então, todo advogado já sai dali aprendendo a mexer no PJE. Então, é importante, como eu disse? Mas, ao meu ver, doutor Bueno, é irrelevante. Muito irrelevante. Certo. Doutor Welber, fala um pouco do mercado de trabalho. O mercado de trabalho do ramo da advocacia, doutor Bueno, assim, eu vejo que muitos advogados que estão ingressando na advocacia, 90% deles não tem padrinho político. Padrinho de ordem, padrinho que já tem um escritório, que já tem um sobrenome. Grande maioria dos jovens advogados hoje são de classe baixa, de como eu vim. Porque eu vim de classe baixa, eu vim da pobreza. Então eu não tive nenhum sobrenome de parente, de primo, de pai, de ninguém para eu trazer isso comigo, para eu chegar e ter entrada nos lugares. Sempre tive Deus que me abençoou e, claro, né, a gente também... A raça, né? A gente corre atrás. Eu quis correr atrás, eu fiz a chave virar. Mas hoje, no mercado de trabalho, o que eu percebo hoje? Eu recebo muitos advogados lá no meu escritório. Eu gosto disso, eu gosto de receber as pessoas, tomar café com os advogados. Às vezes não é para falar de nada, não é nada de cliente, não é nada de causa. Gosto de receber mesmo pela amizade.
Mas hoje, no mercado de trabalho aí, eu vou te falar algo fundamental. O cara que sai da faculdade, ele é o quê? Ele é um clínico geral. Ele tá ali, ele é um advogado, ele fez a disciplina de direito civil, direito trabalhista, direito penal, mas ele não tem uma especialidade. E se ele não tem uma especialidade, dificilmente ele vai conseguir um nicho de mercado. Verdade. O que eu percebo? A Escola Superior da Advocacia, que tem hoje, ela existe aqui na OABDF, ela não tem a efetividade que precisa ter. Porque a ESA ela tem condições de criar cursos de pós-graduações a tarifas módicas, cursos de mestrados a tarifas módicas, porque isso é uma mola propulsora para ajudar o jovem advogado. Porque se você tem uma especialidade, opa, eu sou advogado trabalhista, eu sou advogado criminalista, você já consegue vender o seu passe um pouco a mais do que aquele cara que tá ali, advogado generalista, vamos dizer assim. Tentando sobreviver. Então, nós não temos efetividade que poderíamos ter, porque olha o tanto de advogado que é mestre, doutores, que poderiam prestar um serviço voluntário para a ordem, e a ordem mesmo certificar esses jovens advogados em curso de especializações. Isso está à nossa disposição, isso está à nossa mão. Agora eu lhe pergunto, por que não é feito? Verdade. Entendeu? Então é isso, é qualificar o jovem. Nós temos condições de fazer isso, mas não é feito. Eduardo, e o que você reputa como importante, como iniciativas para a carreira do jovem advogado? Primeira coisa, Deus. Deus no seu coração. Você ter Deus ali em todas as suas funções que você for fazer no seu dia a dia. Porque nosso princípio basilar aí é Deus. E a segunda coisa, o doutor Bueno, é garra, determinação, você querer vencer. Eu, particularmente, tenho alguns fatores dentro de mim que me fez aí virar a chave, que sempre tive vontade de vencer na vida, até porque de onde que eu vim também é um lugar que não tinha muitas oportunidades aí no mundo jurídico. E eu acho que o jovem advogado, pessoa que deseja ingressar aí nas letras jurídicas, ela tem que ter foco, determinação e, como eu disse, Deus. Porque eu acho que você tendo foco, determinação e tendo aí Deus, eu acho que você consegue. E humildade também, né? Porque você consegue despontar em lugares altos. Ok. Doutor Welbert, o que a OAB poderia fazer para ajudar o jovem advogado que acabou de formar? Profissionalizar o jovem advogado. Profissionalizar nisso que eu já tenho falado. Cursos, palestras, tem uma iniciativa da OABDF, uma iniciativa até muito boa, que é a questão da residência jurídica, porque aquilo que é bom a gente tem que falar, a gente tem que elogiar mesmo. Residência jurídica já é um bom caminho para o jovem advogado ali já começar a ter aquela intimidade com o processo, com o direito, mas ainda é possível ir além. Então, os cursos que a ESA tem condições e possibilidade de fazer seria uma forma da pessoa já dar um upgrade na carreira dela. Certo. Eduardo, você então está trabalhando no escritório do Dr. Welbert. Sim. Você poderia fornecer o seu Instagram e telefone para o telespectador que queira entrar em contato contigo? Poderia. Qual que é? Eduardo Barros Martins. Isso, Eduardo _ Barros Martins. Tem um underline, então. Sim. Eduardo _ Barros Martins. Isso. Esse é o endereço do Instagram. Instagram do homem lá. E o telefone seu para contato? Uma sequência aí de 4 9s 022 27. 99992 027. Certo. Doutor Welbert, seu Instagram e telefone também para os nossos telespectadores? Agora, o Welbert, com W, né? O Welbert G. Freitas. Peraí, o Welbert tem H ou não tem H? Não, final? sem H. Sem o H. Welbert com T mudo no final. Isso, o Welbert G.
Freitas, tudo junto. E o telefone é o 61 DDD 99820 6285. Repete aí o telefone. 61 99820 6285. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso podcast. Fizemos esse bate-papo. Lembramos de algumas coisas boas, de outras nem tão boas, né? Mas eu quero colocar o microfone e as câmeras à disposição, primeiramente para o Eduardo, depois para o Elbert, para suas despedidas ou mais alguma consideração que queiram fazer. Primeiramente, doutor, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, por eu, expressar um pouco do meu sentimento aí como um iniciante aí no mundo jurídico. Depois quero aqui agradecer o doutor Elbert, que é uma pessoa aí ímpar na minha vida, vem desempenhando um papel aí de um irmão. Eu não tenho irmãos homens, e esse cara aí tomou o lugar de irmão. Então, hoje, onde que eu tô aqui, primeiramente a Deus e segundo o doutor Elbert, que é um cara aí que espetacular. Briga comigo, chama minha atenção, mas eu sei que é pro meu bem. E mandar um abraço aí pros telespectadores e dizer a você, se você tem um sonho, se você almeja algo, pessoal, não desista. Porque eu era plantador de mandioca, né, doutor Elbert? Conta um pouco dessa história aí, Eu plantava mandioca juntamente com meu pai, na zona rural da cidade de Riachinho, Minas Gerais. Cidade aqui de 400 km, salvo me engano, aqui da capital. E, como eu disse, sempre tive Deus no coração, e eu mexendo com meu pai lá, trabalhando mesmo na roça, no pesado, né, Elbert? E hoje tá aqui voando alto, né? Voando alto, graças a Deus e ajuda do Senhor aí, viu? E dizer a você, pessoal, não desista dos seus sonhos, assim como o Dr. Elbert virou a chave, como eu estou conseguindo virar a chave, você também pode virar essa chave na sua vida. Só depende de você. Doutor Elbert. Primeiro, quero agradecer aqui o Dr. Bueno, Grandes Encontros, mais uma vez, segunda vez que eu estou aqui, é sempre uma honra, satisfação estar aqui, viu, Dr. Bueno, aprendendo com você, estar na sua companhia é algo que me deixa leve, me deixa muito tranquilo. Agradecer também aqui Eduardo Barros. Eduardo é um querido, né, é uma pessoa muito amada lá no nosso escritório, é como se fosse irmão, ele falou irmão, mas é quase que um filho, viu? Eu tenho muito respeito, muita consideração pela pessoa dele. Também é um jovem muito talentoso, faz por onde, então está colhendo os frutos aí do seu trabalho, do seu esforço, viu, meu amigo? Receba aí meus cumprimentos. Obrigado. E mandar um abraço também para todos os telespectadores, todos que estão nos assistindo, dizer que foi muito bom esse bate-papo, e aqueles que quiserem conhecer mais do nosso conteúdo, estar mais pertinho de nós, é só seguir lá no Instagram, que lá a gente solta conteúdos atualizados semanalmente. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado a você e a programação, todas as pessoas que fazem esses grandes encontros acontecer. Ok. Senhores telespectadores, chegamos ao final de mais um podcast Grandes Encontros com Laírson Bueno. Hoje tivemos aqui a entrevista com o bacharel Eduardo Barros e com o Dr. Elbert Freitas, advogado criminalista. Até o próximo podcast. Grande abraço.